podcast aí, Este Lado para Cima. Hoje vamos falar sobre um tema muito específico aí que todos nós deveríamos saber de cor já sobre esse assunto. Faz aí, galera, tudo bem? Estamos aí então iniciando, uma nova jornada neste capítulo. E o tema de hoje, a gente quer comentar, fazer alguns comentários aqui sobre o jejum bíblico, Vamos entender um pouquinho mais sobre essa prática, o que ela traz de benefícios para nós, não somente para o nosso corpo, mas também para a nossa alma. Amém. Falando aqui sobre o jejum, o que ele é, o que o jejum representa para a gente, O jejum nada mais é que você se abster de alimento, total ou parcial, com um propósito específico, E ele tem sido praticado pela humanidade desde sempre, E todas as nações, culturas, religiões. Então, é interessante você entrar nesse ponto, porque as pessoas têm o costume de pensar, essa prática está ligada diretamente ao comportamento, à doutrina cristã, mas na verdade não. Se você for parar para analisar, diversas culturas e religiões aí no mundo, elas têm a prática do jejum como costume pessoal, e coletivo. Tem culturas aí que eles fazem a prática do jejum coletivamente, abstendo, de alguns alimentos, restrição de alguns alimentos. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa prática, o que a Bíblia nos mostra através disso, dessa prática. O que ela pode trazer de benefícios para nós. E tem um lado medicinal também, Quando você vai fazer um exame, você precisa tá passando por um processo aí eles mandam jejuar, Você é um jejum compulsório, Você é obrigado a jejuar para ter por remédio. O princípio ativo, Isso, E ajudar a gente nessa coisa. Mas o que nós vamos se atentar aqui é pro jejum bíblico, Mais especificamente, E assim, Francisco, eu queria começar, tirando uma dúvida, na verdade, Quando a gente fala em jejum bíblico, a gente precisa se abster totalmente de qualquer alimento ou não? A gente pode, criar uma regra específica para tirar alguma coisa? Como é que funciona? Pensa num negócio que não tem regra. É o jejum bíblico. Mas a Bíblia ela nos orienta a dois jejuns. O jejum de alimento, se abster de alimento, e o jejum com consentimento da esposa de relações sexuais. É os dois únicos jejuns que a Bíblia fala. Fora isso aí, o que é o jejum? O jejum é você se abster daquilo que a sua carne gosta, daquilo que é carnal. O princípio do ser humano é se alimentar, é comer. Aí tem muita gente que vou jejuar de televisão. Eu não acho que é um jejum, Mas você só tá privando seu corpo daquilo, Você tá tendo um livramento só, Tá. Vou jejuar de refrigerante. Você tá tendo uma libertação, mas não é um jejum, Não, o seu corpo ele te agradece por aquilo, Mas isso aí você já não devia nem ter, Mas já que você toma, o jejum ele não muda Deus, Ele vai mudar a gente, Ele muda o indivíduo. Eu posso ter a interpretação, então, de que o jejum ele é um sacrifício pessoal perante a Deus? Ele não chega a ser um jejum, um sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Cristo. Mas é algo que eu quero que certa situação. Eu vou jejuar para ver onde que eu tô errando, entendeu? Para fazer uma limpeza comigo e nós vamos ver mais para frente aí alguns aspectos do jejum, Certo. E o primeiro tópico aí, a Bíblia ordena o jejum? Não. Então, exatamente. Ela não tem nenhum texto específico que fala que a gente tem que jejuar, No Velho Testamento, lá na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum, instituído
o dia da expiação, que está lá em Levítico 23, 27, que também é conhecido como o dia do jejum, o qual Paulo se referiu como o jejum, em Atos 27, 9. Mas em todo o Velho Testamento não há uma única ordem acerca de jejuarmos. Contudo, apesar de não haver o imperativo acerca desta prática, a Bíblia está cheia de menções sobre o jejum. Para eles era tão normal o jejum, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que eles não falavam. Porque para eles era normal, era algo corriqueiro, já era uma prática deles. Tanto por não ter comida processada que nem a gente, que podia estocar. Sim. Né? Tipo assim, o corpo deles já era outra coisa, né? Eles já eram acostumados a ter, assim, o que eles tinham, eles comiam, eles racionavam, né? Mas eles não tinham essa prática que nem tem, que nós guarda alimento que dura 2 anos, 3 anos, que não a gente, se for ver bem, não é alimento, né? É tudo industrializado. É tudo industrializado, processado. Por isso que quando a gente jejua, começa a fazer o ritmo do jejum, o corpo se acostumar, você começa a ter dor de cabeça, vontade de vomitar, náuseas, e fraqueza, por aí, né? Por aí. O corpo, ele tá limpando o organismo, ele tá desintoxicando, né? Que a gente fala. E é legal observar que vamos dizer assim, o primeiro benefício que o jejum vai trazer para você, então, é justamente isso que o Francisco acabou de falar. Ele vai fazer uma desintoxicação no seu corpo, né? Para você começar a ter novos hábitos, tá bom? Então esse é o primeiro ali, ó, aspecto que o jejum vai trazer para o seu corpo, hein? Para sua vida, aliás. Exatamente, né? E pressupondo aí como a Bíblia não fala que não é uma ordem, não é uma ordenança nem nada, muitos ensinadores acabaram deixando de lado o jejum, né? Acabaram falar, como não tem problema, não é uma ordem, não é algo específico, a gente não precisa, né? E acabamos deixando isso de lado. Mas quando consideramos o ensino de Jesus sobre o jejum, não há como negar o que o mestre esperava que a gente jejuasse, né? Tá lá em Mateus 6, 16 ao 18, eu vou ler aqui, que eu já tenho aqui. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, como o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Aqui ele tá falando, né? Ele explica lá, tá falando aqui, né? Quando você jejuar, pra você não ser como os hipócritas, porque eles já receberam, né? O que eles querem é a fama, né? Mostrar que tá jejuando, que fez isso, aquilo. A gente evita falar, né? Que tá jejuando, né? Pra não... Mas não... Porque Deus vê o coração, né? É como se fosse assim, né? A gente se prepara, né? Tem essa... Vamos colocar como se fosse um ritual, mas a gente se prepara para isso. Só que Jesus, ele mostra que é o seguinte, você não precisa mostrar isso pro seu próximo, pro seu irmão, né? Exatamente. Pra quem trabalha com você, que você tá fazendo esse processo de jejum, né? Você tem que conversar com Deus que está em secreto e abrir o seu coração para ele. E aí eu vou deixar um ponto aqui que é bem interessante, né? Às vezes a pessoa tá em jejum e, sei lá, ela não quer escovar o dente porque vai atrapalhar o jejum dela, né? Ela acha que deixar de escovar o dente ali tá fazendo parte do jejum. E não é isso, né? Jesus, ele acabou de explicar ali, ele lava o seu rosto, né? Penteia o seu cabelo e escova o seu dente, né? Na época não tinha escova, mas já escova os dentes, né? Tomar bastante água. A gente vai falar aqui dos tipos de jejum que tem. Mas evitar ficar sem água. É só fazer uma soma fácil, rápido. Pega seu peso e divide por 0,035. Eu tenho 100 quilos. 0,035 vai dar 3,5. Eu tenho que tomar 3,5 litros por dia. É uma soma fácil. É rapidinho, você faz. Você não pode deixar, porque o nosso organismo, praticamente 70% é água. Água é vida, né? A gente precisa. Se a gente ficar sem água, né? Tanto que a gente consegue ficar sem se alimentar por vários dias, mas sem água não vai longe, não. E falando de jejum
né, de não falar para os outros. Jesus, ele jejuou no deserto sozinho. Tudo mostra que ele comentou com alguém que ele jejuou, né? E como que a pessoa ia saber que ele jejuou lá, e a Bíblia fala que ele teve fome. Provavelmente ele fez o jejum parcial, que é só de alimento. Ficou 40 dias sem jejuar, sem se alimentar, só com água. No deserto ainda, não dura mais que 2 dias sem água. Sem alimento ainda se dura um pouco, que ele vai comer vai dependendo do corpo, né? Vai comer começa a comer a gordura, os músculos, para depois ser... O corpo ele vai tirar nutriente de algum lugar, né? Se você não tem ali uma reserva, mas sem água não tem como mesmo. Então essa é a primeira recomendação, né? Quando você estiver no processo de jejum, sempre ali mantenha o equilíbrio tomando a água, né? Reserva lá um tempo, vai tomando a sua água. A gente vai falar também da quantidade de dias, né? Tem um período ali, né, específico de cada propósito que você quer ter com o jejum. E cada propósito tem um determinado dia, digamos assim, né? Não é uma regra específica, como a gente falou, a Bíblia ela não impõe isso para você. Mas tem alguns truquezinhos ali, digamos assim, né? Alguns ensinamentos, né? Isso. E no texto que eu acabei de ler, embora Jesus não esteja mandando a gente jejuar, nas suas palavras a gente vê a revelação que ele espera de nós essa prática, né, de jejum, né? Porque ele fala, quando jejuardes, né? Pressupõe que ele espera que a gente jejue. Embora o Senhor não tenha jejuado por 40 dias e 40 noites, como eu acabei de mencionar, e muitas vezes ficava sem comer, quer por falta de tempo, quer por ministrando a palavra, né? Tem no poço de Samaria lá que os discípulos vão lá na cidade comprar, ele fica lá no poço e pede água. Ele estava com fome, né? Tanto é que ele falou para os discípulos ir lá comprar alimento. E quando os discípulos voltam, fala, não, já estou satisfeito, né? Já comi. Mas quem trouxe comida para ele, né? Ele fala, meu alimento é fazer a vontade do meu pai, né? E devemos reconhecer que ele e seus discípulos não observavam o jejum dos judeus de seus dias, né? Ali, como ele fala dos hipócritas ali, tem o Didaquê, que é o manual mais antigo que nós temos aí do bíblico aí que a gente tem em mãos. É um livrinho pequenininho, assim, fininho, que é um dos mais antigos lá da época de Paulo, dessa época, que eles falam acerca ali do jejum. Ele fala pra gente aí os dias que era pra gente observar para não jejuar junto com esse pessoal, que eles jejuavam na terça e na quinta. É como se fosse um calendário ali do jejum, né? Para não fazer igual eles, né? Para se diferenciar deles, né? Mas pra gente não tem muito isso mais, né? Mas na época lá eles eram tão assim, já era uma prática tão comum deles que eles já tentavam não jejuar nesses dias para não ficar igual eles, né? E mais um texto aqui que eu vou ler, tá lá em Lucas 5, do 33 ao 35. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejum e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Aqui é o que eu falei, né, dos fariseus, que eles jejuavam de terça e quinta. E nesse livrinho aí do Didaquê, que ele ensina algumas coisas pra gente, e ele falava pra gente observar esses dias para não jejuar junto, né? E se você analisar ali, prestar um pouquinho de atenção, você já vai ver o segundo conselho ali, que é justamente você jejuar e orar, não é? Isso. O Francisco acabou de ler ali pra gente a passagem. É muito importante a gente equilibrar, né, a oração com o jejum. Sim, porque a gente tá procurando ver o que tá errado com a gente, que a gente quer mais de Deus, né?
E se você não orar, tá jejuando, você tá fazendo um benefício só pro corpo. Uma né? dieta apenas. É uma dieta. Não, apenas uma dieta ali. Não é um jejum, porque o jejum ele vai limpar a gente, vai mostrar, vai matar a principal função do jejum que eu vejo é matar a nossa carne. Porque quando você está jejuando, você está pensando em buscar mais em Deus, em saber mais. Quer dizer, você está matando os prazeres da sua carne, aquilo que satisfaz o seu ego, as suas vontades, para buscar algo de Deus. Então você está matando a carne. E é do principal aqui que a gente quer, né? Matar nossa carne para buscar mais o reino de Deus espiritual. E vou terminar aqui. E Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados do casamento, enquanto está com eles o noivo? Jesus está falando aqui, eu sou Deus, eu estou com eles, você acha que eles precisam jejuar? Eles estão aqui na festa comigo, né? Não tá cheio de comida aqui, vai jejuar, você vai num casamento, vai lá no buffet do casamento ali, aquele monte de vai comida na churrascaria, tá lá aquele monte de... Ah, não, vou jejuar. Os cara estavam assim, falando assim pra eles. Por que seus discípulos não estão jejuando? Tipo assim, os nossos aqui jejuam, por que os seus não? É que assim, né? Se aparecer, né? Essa passagem aí, igual o Francisco tava falando, eles tinham os dias o calendário ali, tinha os dias para jejuar, né? E calhou que tava acontecendo uma festa ali. E Jesus ele falou, cara, eu vou falar pro noivo aqui jejuar agora, neste momento, que é a festa dele celebrando ali com os convidados. Sim. Imagina uma situação dessa, né? É muito interessante ele como Jesus abordava ali, ó, as perguntinhas. Fosse Jesus, falou, ih, que abusado, olha o que o cara pensa que é, cara. Pois é, cara. Se ele soubesse com o que ele tá falando. Mas vamos lá. Aí, ó. Aí Jesus fala: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. O mestre mostrou não ser contra o jejum. E disse que depois que ele fosse tirado, a gente jejuaria, né? O jejum pode ser uma prática vazia se não for feito de maneira correta. Isto aconteceu nos dias do Velho Testamento, quando o povo começou a indagar: por que jejuamos nós e não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Isaías 58, 3. E a resposta de Deus foi exatamente a de que estavam jejuando de maneira errada. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas, e para ferirdes com o punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Deus aqui ele põe bem, né, bem claro aqui, que o povo judeu aqui estava jejuando para derrubar as pessoas, para machucar, né? Queria em benefício próprio. Exato, né? É isso que eu ia falar, uma coisa em benefício próprio ali. E o propósito do jejum não é esse, né? É exatamente o oposto, né? Que caia eu para que Cristo cresça em mim. E vamos entrar aqui no próximo tópico, que é qual é o propósito do jejum. Antes da gente começar, né, essa próxima parte aí, é interessante que quando você esteja seguindo, né, esses passos para começar o jejum, você coloque um propósito no seu coração. Mas que propósito é esse? Igual a gente acabou de mostrar ali, é um propósito que vai crescer o meu ego? Por exemplo, eu vou jejuar agora porque eu quero ter o carro do ano, né? Eu vou jejuar agora porque eu quero trocar de televisão. Esse jejum que a gente está colocando aqui, o jejum bíblico, ele é para destruir os nossos desejos, para que Deus cresça em nós. Sim. Então, quais serão esses propósitos, né? Como que a gente pode colocar, então, esses propósitos diante de Deus ali? Sim, foi o que acabamos de falar atrás, né? Matar os nossos desejos, nossa carne, né? Uhum. Aquilo que tá tirando o nosso tempo. O que tem tirado o nosso tempo? É TV, as redes sociais. Como que chama?
Entretenimento? Entretenimento, é o entretenimento, né? Vai lá, vou comer na cama, vou mexer no celular, vou ver uma rede social, vou assistir alguma coisa. Jogar um videogame. E isso acaba, né? Tirando o nosso tempo. E tem roubado o cristão de uma forma assim, né? Porque quando você vai ver, você já mexeu 3 horas no celular. Assistiu, maratonou uma série de 5 dias. Um episódio de 40 minutos. 40 ali. minutos, 1 hora. Você assistiu 2, 3. Quando você vai ver, já passou 3 dias, 4 dias sem orar, sem buscar a Deus. Vou fazer um comentário aqui que uma vez eu ouvi numa pregação do Juliano Som, né, que ele diz assim: uma pessoa, ela não... mais ou menos assim, né? Não é exatamente essas palavras, mas a ideia é essa. Que uma pessoa, ela não compra uma televisão para deixar de enfeite na sala. Mas possivelmente você vai encontrar uma Bíblia de enfeite na sala, né? Então, quanto tempo você tem dedicado a Deus aí? Kenneth Reagan, ele vai falar assim: o jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Né? Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter mais suscetível ao Espírito de Deus. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da nossa carne. O jejum do nosso espírito deixará nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige a nossa alma. Jesus deixou-nos um ensino precioso acerca disto quando falava sobre o jejum. Está lá em Marcos 2, 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos, né? Aqui Jesus tá ensinando a gente que o odre era uma vasilha da época, né? Depois eu vou ver se eu acho a imagem e coloco aí para vocês verem. Ele era o pessoal do norte ainda acaba usando um pouco dele ainda. Ele era feito de couro de animal, ele era tipo uma bolsinha assim. E ele era costurado, né? O odre velho, ele já tinha a elasticidade dele esticada, né? Se você coloca o vinho, a hora que você fecha e deixa lá, ele vai fermentar. E a fermentação dá uma pressão. Dá pressão e ele ia estourar. Por isso você tem que pôr o vinho novo no odre novo, porque ele vai formar ali, ele vai ter essa elasticidade. E Jesus está falando assim, que o nosso corpo, ele é um odre velho, né? A gente tem que matar esse odre velho e se revestir do novo através do Espírito de Deus para que ele possa nos encher, né? E esse ensinamento é o que Jesus deixa aqui sobre esse, né? E como que a gente se desfaz dessa carnalidade? Através do jejum, através da oração, se aproximando cada vez mais de Deus. Né? E creio que o propósito primário do jejum é mortificar a carne, o que nos fará mais suscetíveis ao Espírito Santo, a outros benefícios que decorrerão disto, mas na essência, esta é a essência do jejum, é mortificar a carne, né? A gente matar os nossos desejos, não de mortificar a carne aqui, eu tô falando que é pra gente morrer, né? De tanto jejuar, né? Eu vou parar de comer até morrer. Não, como você para... Eu já faço muitos jejuns, né? E já fiz por restrição médica mesmo, de poder ter que esperar para o remédio fazer efeito, para fazer ressonância, para tal coisa. E é horrível você ter que... Você vê ali que parece que você vai morrer, porque você tá com um remédio forte dentro do corpo ali para dar a ilustração lá, para o cara poder ver, e você tem que ficar 24 horas, 48 horas de jejum, né? E parece que você tá morrendo mesmo. Mas o nosso jejum é você ficar basicamente sem alimento para que o nosso corpo aqui mortal, os nossos desejos,
da carne aqui, de entretenimento, entre aspas, né? Venha morrer para que a gente possa estar sensível ao Espírito de Deus, aos planos de Deus, né? E a gente tem que se limpar de tudo que acaba sujando a nossa mente, né? E muito disso é através do entretenimento, né? Você começa a poluir. A mesma coisa quando a gente se alimenta mal. Você come um hambúrguer, toma um refrigerante. As toxinas não vão sair do nosso corpo, né? Ela vai precisar de uma limpeza, um processo, né? De uma desintoxicação. E um pouquinho mais pra frente, ali quase no finalzinho, a gente vai falar dos benefícios, né, do jejum na parte espiritual, né? A gente tá falando um pouquinho agora dos benefícios pro corpo, nessa questão de limpar o corpo, de tirar essas toxinas, mas também a gente vai ver um pouquinho sobre as coisas que a gente pode receber durante o processo de jejum espiritualmente, tá bom? Basicamente foi o que a gente falou, que é matar a nossa carne, né, os nossos desejos daqui, para se alinhar com os desejos de Deus. Exato. No Velho Testamento, apesar do propósito central do jejum ser a mortificação da carne, vemos vários exemplos bíblicos de outros motivos para tal prática. No Velho Testamento encontramos diferentes propósitos para o jejum. De consagração, que é o voto do nazireado, envolvia abstinência, abstinência, o jejum, né, de determinados tipos de alimentos. Isso aí era para a vida inteira, né? Tá lá em Números 6, 3 e 4. Mas, Francisco, essa questão da restrição dos alimentos tinha a ver com a prática alimentícia deles? Por exemplo, a gente sabe que alguns animais eles não podiam comer, sim, né? Sim, aí aqui que eu tô falando é da consagração do nazireado, que ele não cortava o cabelo. O caso, vocês vão matar na hora é de Sansão. Sansão, ele é desde o ventre, ele não raspava o cabelo e ele não tomava alimento, vinho, essas coisas, ele não tomava. Alcoólico, se diz assim. Aí tem lá, depois se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre a vida dele lá, sobre a história dele, vai estar lá aquele do voto que a mãe dele fez de nazireado lá com ele. E ele não tomava alimento, ele não podia tocar em corpo morto, né? E aí aqui era específico, né? Eles não podiam. Esse aí era a lei mesmo, sim. Era a ordenança do que você tá falando, né? De eles não comer carne de porco, algumas carnes lá carne de animal sufocado, né? Que aqui o pessoal come como sarapaté, isso aí é lei, né? Mas a lei deles, é isso que eu quero entender, né? A lei dele não está ligada diretamente com o jejum. Não, aí isso aí eles se abstinham. Era uma prática deles, né? Era considerado pecado para eles, né? Era uma lei que Deus dava que era para eles não eles se manter longe dessas coisas. Sim, né? sim. E arrependimento dos pecados, né? Samuel e o povo jejuando em Mispa como sinal de arrependimento dos seus pecados. Está lá em 1 Samuel 7, 6 e em Neemias 9, 11. Por luto também, Davi jejua em expressão de dor pela morte de Saul e Jonatas e depois pela morte de Abner. Né? Está lá em 2 Samuel 1, 12. Por aflições, isso aqui é tudo no Antigo Testamento, tá? Davi jejua em favor da criança que nascera de Batseba, que estava doente, a morte. Aí aqui né? Davi tenta mudar o que Deus tinha decretado aqui. Não sei se todos sabem, né, da história. Davi, ele tem ele tá tendo uma guerra lá e ele tá lá no palácio dele e vai lá na sacada lá do reino dele lá e começa a olhar e como que eu posso dizer? Na época é como se fosse uma pornografia, né? Porque ali ele tá assistindo a mulher lá tomando banho e ele começa a desejar ela, né? Aí ele acaba tendo um caso com ela, aí ele chama o marido dela que tava lá na guerra,
falou, ó, vai lá e fica com a sua esposa lá, porque ele sabia que tinha engravidado ela. Vai lá e dorme com a sua esposa. Aí ele pega e entra pro palácio, no outro dia ele acorda, tá lá o cara lá dormindo nas escadas. Ele falou, eu não falei pra você ir dormir com a sua esposa? Aí o marido dela pega e fala, não posso, meus irmãos, meus amigos, todas as pessoas que eu conheço estão lá na guerra, não posso ter esse prazer de ir dormir com a minha esposa enquanto eles estão morrendo lá. Aí Davi pega, o que ele faz? Tá bom, você vai voltar pra guerra, e põe ele lá como os primeiros caras da guerra lá. Como se fosse, a gente chamava de bala, né? Ele põe lá na frente lá pra matar ele mesmo. E ele acaba morrendo. E Davi fica de boa, né? Ninguém sabe de nada. O único cara que ia saber era esse cara aí, que é a esposa dele, né? Porque a hora que ele soubesse que ela tava grávida, ela ia falar, foi Davi. Aí ele falou, acabei com 2 problemas, né? E tá lá bem de boa. Aí passa um tempo, vem o profeta, fala, Davi, eu tô com um problema aqui no reino aqui e queria uma decisão sua. Aí ele conta a história. Tinha um pastor que ele tinha uma ovelhinha só. E tinha um sujeito que tinha todas as ovelhas do que ele podia ter. Mas aí ele vai, quer essa ovelhinha do cara lá. Ele pega e manda matar o cara e fica com a ovelha pra ele. O que você decreta? Aí Davi, sem pensar 2 vezes, tem que matar. Aí o profeta Natan, se eu não me engano é Natan, pega e fala, ó, esse cara é você, Davi. Aí ele fica todo inconsolado, fala, ó, a partir de hoje Deus fala assim, o que você fez com Betseba às escondidas, os seus filhos vai fazer a luz do dia para todo mundo ver. E a criança que ela vai morrer. Aí Davi ele fica entra em parafuso, né? Ele fica angustiado, né? Aí ele fica aflito. Aí ele fica, enquanto ele não tem a notícia da criança, ele não para de jejuar. Ele ficou, se eu não me engano, 7 dias sem comer. Ele ficou lá só orando, buscando a Deus. E Deus já tinha decretado. E aqui ele mostra pra gente que o jejum não muda a Deus. Deus falou, o jejum não vai mudar, ele vai capacitar você. Uhum. E Davi, ele entendeu onde ele errou. E o filho dele, Salomão, não tenho certeza se foi Salomão, mas um dos filhos dele lá ele viu ele desejou no terraço, o filho dele fez com a mulher no terraço, à luz do dia, para tudo o reinado todo mundo ver, quem passasse ali, né? E é um pecado aqui que ele mostra sobre pornografia, né? Porque ele tava lá. O que é a pornografia hoje? O que era na época? Era você ver a mulher lá né? E hoje você tá na palma da mão. Se você não tomar cuidado, você tá ali. Daqui a pouco você tá vendo ali no Instagram, daqui a pouco a mulher tá pelada lá, só de fio dental, só de alguma coisa dançando. E isso aí a gente tem que... O jejum e a oração, ele vai mostrar pra gente esses erros, né? Pra gente se abster disso aí. Porque você tá ali no entretenimento, tô vendo um TikTok ali. Eu tinha TikTok, eu tirei, mano. Porque você via um de risada, daqui a pouco apareceu uma mulher lá dançando. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu tava com o TikTok, né? Instalei lá o aplicativo. E sem brincadeira, cara, em menos de 1 minuto, passando assim o dedo, daqui a pouco já começou. Eu falei, cara, que coisa, né? E hoje em dia, isso é um perigo, porque eles chamam, né, de pornografia soft, aí, uma coisa mais leve. Mas, cara, não deixa de ser uma pornografia. E ela e a pornografia, ela só acaba com o relacionamento, né? E ela provavelmente, a pessoa que consome muita pornografia, isso tudo, ela vai acabar se tornar... Não é estéril que fala isso. Vai falhar no couro, não vai dar mais no couro. Porque, não deixa de ser, não, mas... Perde a virilidade. Isso. Vai chegar uma hora que vai falhar, mano. Então você corre disso aí. É complicado, né? E, né? Aqui eu falei sobre o filhinho de Davi, né? Que
que acabou falecendo. Josafá pregou um jejum em todo o Judá quando estava sob o risco de ser vendido pelos moabitas e anonitas, de aflição também. Buscando por proteção, Esdras proclamou um jejum junto ao rio Ava, pedindo proteção e bênção de Deus sobre a sua viagem. Que Esdras e Esther pede que o seu povo jejue por ela para proteção no seu encontro com o rei. Aqui são tudo histórias, né, conhecidas aí. Eu não vou... Depois a gente deixa muito, ali, né, nos comentários, ali fixadinho, essas passagens, nesse caso que a gente tiver uma curiosidade. Eu só queria fazer um comentário, né, Francisco? Sim. Porque assim, a gente tá vendo que o jejum, ele não é só para acabar com a nossa carne, né? Sim. Igual falou, um dos nossos desejos. Ele pode ser usado também, né? Mas eu quero deixar uma observação aqui, ó. Não é por algo egoísta seu, sim, ali, que sim, você queira. Mas, por exemplo, a gente tá colocando ali sobre as aflições, né? O pessoal teve umas aflições ali diferentes. Buscando por proteção. Exato, buscando por proteção. E assim, não é assim, por exemplo, Deus, eu preciso da sua proteção agora, por favor, faça isso acontecer. Não é isso. É você... Não é uma troca de moeda. Exato, não é uma troca de moeda. Pessoal... É você apresentar a sua necessidade a Deus, né? E mostrar para Deus, ó Deus, eu entrego em tuas mãos. O controle está sobre as tuas mãos. Então é isso, não é você implicar aquilo a Deus, né? Falar, tá me Deus, tirando tanto sono, tanto... assim, isso, eu quero uma tanto boa observação. Que o Senhor olhe para isso, para mim, com carinho, que eu tô perdendo até a fome. Tô tirando um alimento... perdendo sono porque isso está me infligindo. Vou deixar até de comer por causa de como parece que você tá fazendo uma birra, mas não é, né? Não é. Quando a criança fala, porque parece, não né? A gente falando assim, parece uma moeda de troca, igual o Francisco apontou ali, né? Tipo, eu vou orar a Deus, ó, presta atenção aí, Deus, eu tô orando agora, vou jejuar, porque eu quero que você faça isso. Não é assim que funciona. Não é assim, não. Não é bem assim. Você tá apresentando a sua aflição para Deus ali e você tá mostrando para ele que você está disposto, né, a aceitar o controle de Deus. Sim, ali. Né? E em situações de enfermidade, né? Tipo, tem um amigo que tá enfermo, a gente pode jejuar e orar por ele, né? Davi fazia muito isso. Lá em Salmo 35:13, né? Ele orava por outros que estavam enfermos e jejuava, né? Intercessão. Daniel orando por Jerusalém e seu povo. Daniel 9:3 e 10, do 2 ao 3. E agora nos evangelhos, né? Preparação para a batalha espiritual. Jesus mencionou que determinadas castas só sairão por meio de oração e jejum, que trazem um maior revestimento para a autoridade. Mateus 17:21. Vamos ler lá. Esse texto aqui ele é importante, né? Mateus porque 17:21. 17:21. Vamos lá, Mateus. Deixa eu só falar um pouquinho dele aqui, porque... Pode falar, com a vontade, hein? Aí ele tá falando acerca do... que os discípulos tentam, né, expulsar um demônio da criança, né? Que tá lá, que cai no fogo. E o demônio, ele sai pelo... Como que você expulsa um demônio? Que parece uma pegadinha, né? Que Jesus nos ensina. E a gente aprende, né, que os demônios saem pelo nome de Jesus, né? Pela autoridade do nome de Jesus. E aqui os discípulos, eles já tinham... já sabiam disso, porque eles já vinham fazendo isso. E Jesus, ele dá uma bronca nos discípulos aqui. Lê aí, Felipe. Começa ali no 14, é isso? Eu não entendi direito. Isso, Ele começa no 17:14, né? E vai até o 21, é isso? Isso, até o que eu falei, peraí. Dele. Isso, Mateus 17:21. Tá bom, vou ler aqui pra vocês, ó. O título, né, dessa passagem: A cura de um jovem possesso. Mateus 17:14 ao 21. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor,
compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Observação, esse último aqui, o 21, ele tá entre parênteses, tá? Tá reforçando aqui pra gente. Tá, você vê que os discípulos ficaram atônitos, né? Porque eles sempre expulsaram os demônios, eles sabiam como fazer. Eles não conseguiram. Aí eles chegam em Jesus em particular. Jesus, o que aconteceu aí, mano? Que a gente não deu certo, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Não é no seu nome? A gente já sabe que é do seu nome, já fez tudo certinho. Por que não foi? Aí Jesus, né, no 22 aí, o que ele fala? Vamos lá no 22 aqui de novo. No 21 aí. No 21, perdão. Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Ou seja, né, a casta aqui que ele tá falando é como se fosse ali a ordem dos demônios, né? A família dos demônios ali. É o que parece pra nós, né? Mas lê um pouquinho antes, porque do nada ele começa a falar qual é a nossa pequenez aí que ele fala? Ele fala um pouquinho da nossa fé, né? Ele fala que se a gente tiver... a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Pra quem não viu o que é um grão de mostarda, a gente vai deixar como referência aí pra vocês, né? Um grão de mostarda, da semente de mostarda. Se você ir lá no Museu da Sociedade Bíblica, lá do Museu da Bíblia, vai ter lá o grão de mostarda. É muito interessante, cara. Você vai ver só como que ele é. Aí ele fala, né? Se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, é possível que a gente mova montanhas, né? Montes e montanhas. E aqui Jesus, a gente sempre foi roubado nesse versículo aqui, porque sempre ensinaram pra gente que a casta é os demônios. Mas não, porque Jesus, ele falou que a gente expulsará no nome dele. Uhum. E os discípulos já faziam isso, certo? Aí ele tá falando, e um pouco antes ele começa a falar de fé. E o que tem a ver a fé com coisa? Com expulsar demônios. Aí Jesus ele fala aí mais pra frente, né? Essa casta, qual que é a casta? Da nossa pequenez de fé. A nossa fé atrapalha. Porque se você acredita no nome de Jesus, você anda sobre o mar, você vai no nome de Jesus, você não vai ficar olhando. Mas se a nossa carne tá inclinada pro material, pros desejos da carne, incertezas ali, né? Você começa a olhar pro vento, começa a olhar pô, peraí, eu não tenho dinheiro, não tô vendo aqui, não vai fechar, esse mês não... Daí entra o jejum e a oração, que é onde vai sair essa casta. Essa casta nada mais é que o nosso corpo aqui, o que prende nós dos nossos desejos aqui. Uhum. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é o que Jesus ele põe aqui pra gente, que o jejum e a oração ele vai aumentar a nossa fé. Uhum. Né? E a Bíblia do Francisco aqui, ela tem algumas observações. Não foi eu que escrevi, né? Do Aquele Russell, né? A gente já mostrou aqui, ó, aquela lá de estudo, né? Antiguinha aqui, ó, com um vocábulo um pouquinho mais arcaico. Ela tem uma observação aqui que é interessante, eu vou ler pra vocês aqui, é bem curtinho, né? A causa do fracasso dos discípulos, ou seja, ele tá falando um pouquinho aqui, né? Por que falhou ali na hora? Da atitude dos escribas, da doença do menino. Olha só, ele tá apontando até a doença do menino aqui, né? E do desespero do pai, era simplesmente a pouca fé. Então, ou seja, se todo mundo ali que tivesse envolvido, se o menino tivesse um pouco mais de fé, ele não teria sido possesso. Se o pai tivesse um pouco mais de fé, ele não teria sido
encharcado ali pelo desespero, né? Para poder correr ali até Jesus. E se os discípulos tivessem um pouco mais de fé, não precisaria ter aquele cochicho ali, aquele murmúrio, né, no ouvido de Jesus ali, porque não funcionou. Então tudo isso tem a ver um pouquinho com a quantidade de fé que você tem ali. Tudo que a Bíblia relata é para ensinar a gente, né? A gente tem que estar sensível a esse ensinamento, né? Porque a gente foi muito roubado nesse texto aí sobre essa casta, né? Eu mesmo. Quando eu bati vou falar o olho pra ali, você que até pouco tempo atrás eu sempre pensei que era isso, né? A casta era quando nós fôssemos jejuar. Se a pessoa cair endemoniada aqui, você vai jejuar pra. Né? Não é. Não, pera aí que eu vou jejuar um pouquinho ali, daqui a pouco eu volto aqui. Vou jejuar 7 dias, 7 noites, depois eu venho orar. Pode ser até ser que dê tempo, né? Mas que nem no caso aqui, o pai já não conseguia mais dormir, porque ele dava um cochilinho, o menino tava se jogando no fogo, na água, e o fogo aqui era algo rotineiro deles, porque não existia luz elétrica, não existia nada. Para eles se aquecer, para eles ter luz à noite, era fogo. Eles tinham que fazer fogo. Se a gente voltar um pouquinho ali e tentar perceber como que eram as construções, né, das casas e tudo mais, aquilo poderia ser um problema muito grande, né? Imagina você colocar fogo ali no local e ficar rolando lá em cima lá. Não tinha bombeiro, né, Francisco? Não. Ali na hora ali. Até chegar alguém. Nem como apagar, né? Se bem que a gente não sabe também, né? Não coisas. Jogava areia na pessoa, não sei, né? Como que era. Né? Porque tacou fogo em Roma lá, ficou tantos dias pegando, ninguém conseguia apagar, né? Não sei se tinha alguma técnica também, né? A gente viaja aqui às vezes na maionese, mas pensamentos nossos. Pensamento nosso, né? Ele não tem como saber. Voltando aqui, ó, nos evangelhos, né? Falei sobre preparação para a batalha espiritual. Para estar com o Senhor, tá lá em Lucas 2:37. Ana não saía do templo, orando e jejuando frequentemente, né? Para estar com Deus, buscando Deus. Para preparar-se para o ministério, Jesus só começou o seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo e se preparado em jejum prolongado no deserto. Está lá em Lucas também 4:1 e 2. Em Atos dos Apóstolos, vemos a igreja praticando jejum em diversas situações, tais como ministrar ao Senhor. Os líderes da igreja em Antioquia jejuando apenas para adorar o Senhor, em Atos 13:2. Para enviar os ministérios, na hora de impor as mãos e enviar os ministérios comissados. Está lá em Atos 13:3. Para estabelecer presbíteros, além de impor as mãos com jejum sobre os enviados, o faziam também sobre os que recebiam a autoridade do governo, a igreja local, o que revela que jejum era um princípio praticado nas ordenanças dos ministros. Atos 14:23. Na epístola só encontramos menções de Paulo ter jejuado. Está lá em 2 Coríntios 6:3, do 5 e 1 do 23 ao 27. É o que a gente falou no começo, né? Para eles era uma prática tão comum que eles falavam pouco, né? Para eles já era normal, era comum acordar, escovar os dentes, tomar um café. Para eles era uma prática comum, né? Tanto é que não tinha geladeira, não tinha como ele estocar por um longo período, né, os alimentos, né? A não ser as carnes, peixe, né, que colocava no sal, né? E o próximo tópico que nós vamos entrar é os tipos de jejum, né? O primeiro é o jejum parcial, que foi o que Jesus fez, né? Vamos só recapitular então, até agora os pontos. Então a gente assim já começamos entendendo o que é o jejum, né? Sim. E quais são os tipos de jejum. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Não, perdão. A gente vai falar sobre os tipos de jejum, a gente vai começar agora, mas a gente entendeu para que serve, né, esse propósito do jejum. Então vamos recapitulando lá. Ó. A gente viu que tem o jejum para quando a gente precisa, que eu acho, né, isso para mim é um dos mais importantes,
acabar com o nosso desejo, né? Ou seja, com a nossa carne, e se voltar completamente para Deus, né? Eu falo que é entregar o controle para Deus. Esse é o primeiro ponto ali do jejum. A gente também viu que é o jejum contra as aflições que a gente tem, né? Quando a gente está aflito, quando a gente tem medo de alguma coisa, né? A gente pode jejuar. A gente viu ali o jejum pelo luto, né? Quando a gente tá com aquela angústia ali do luto, né? Passando por aquele sofrimento, a gente pode jejuar sim, né? E tem mais algum aí, Fris, que eu tô esquecendo? Tem buscando por proteção, buscando em situações de enfermidade, né? É lícito você jejuar se você estiver enfermo, por alguém enfermo. Consagração, arrependimento dos pecados, isso aí é tudo do Antigo Testamento que a gente falou. Por intercessão, né? E preparação para a batalha espiritual, que foi que a gente leu de Jesus aqui. Para estar com o Senhor, para preparar-se para o ministério, para ministrar ao Senhor, para enviar ministérios, né? Na hora que os pastores, né, os líderes, for levantar alguém, levantar um jejum na vida daquela pessoa, se é isso mesmo, pela pessoa em si, para estabelecer presbíteros, né? Então veja que o jejum ele não é somente uma prática para você se entregar ali a Deus, né? Você pode jejuar sim por essas situações que a gente acabou de apontar ali, né? A gente vai deixar isso fixadinho ali nos comentários, para se caso você precisar ter uma referência do texto para buscar, ficar mais fácil o entendimento, né? E aí agora a gente vai ver os tipos de jejum. O tipo, as diferentes formas, né? Começando pelo jejum parcial, né? Que falamos que normalmente o jejum parcial é praticado por períodos maiores, né? Ou quando se pensa, quando a pessoa não tem a condição de se abster totalmente de alimento, né? Por causa do trabalho, por exemplo. Nem eu mesmo trabalho, meu trabalho é braçal, é bem pesado mesmo. Eu não posso ficar por dois aspectos, né? Um, pela questão do trabalho, eu não posso ficar muito tempo sem comer, né? Eu tenho que adequar meu corpo para isso. E outra por causa que eu sou diabético, né? Eu tenho que controlar a minha glicose também. Eu não posso deixar ela cair de uma vez, né? Mas o jejum, ele me ajuda, né, nesse aspecto também, que eu consigo controlar melhor a glicose no sangue, né? Porque eu tenho o medidor, eu vou lá controlando, né? E aí acabo diminuindo um pouco os remédios ali, né? Dando uma controlada melhor. Né? Começo a sentir mais o meu corpo nessa questão da diabetes. Mas tudo que você for fazer, você precisa de um remédio, precisa de conversa com o médico antes, não vai querer fazer não, eu não trabalho, mas preciso dos remédios, mas vou fazer um dia, 3 dias, 5, não. Exatamente, né? Procura orientação médica primeiro, não vai querer se aventurar, porque algo aqui que nós estamos falando é muito sério, né? Sim, é o que a gente comentou, né? Ele é um processo que vai transformar tanto o seu corpo quanto a sua espiritualidade ali, na sua alma ali. E se você fizer isso de uma hora para outra, cara, você vai desmaiar aí, vai cair na rua. É perigoso. Não faz no meu isso, caso, né? Se cair muito a glicose, eu posso entrar em coma. Assim como se ela subir também, eu posso ter um aneurisma, alguma coisa. Eu tenho que controlar. E isso, o jejum, ele tá me ajudando. Né? E por causa do trabalho, por exemplo, né? Acabamos de falar, ou alguma doença, né? Às vezes o cara... Lemos sobre esse jejum parcial no livro de Daniel, né? Tudo leva a crer que Daniel, ele fez esse jejum parcial. Por quê? Porque ele exercia as funções dele pro rei ainda. Quando ele faz o jejum de Daniel lá, que a gente conhece como jejum de Daniel, né? Sim. Que é 21 dias, jejum de Daniel. Vai dar só 21 dias, começa agora. Consagração. Não é, né? Daniel, ele jejuou por uma causa específica, mas vou ler aqui, ó, Daniel 10, 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi,
nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Né? Aqui, o que é o manjar desejável aqui? É aquilo que te dá prazer, né? Muitas vezes não pode ser não pode ser a comida em si, mas pode ser um refrigerante, pode ser um doce ali específico, doce, né? pode ser um entretenimento. No nosso caso aqui seria mais tá mais pro entretenimento, né? Porque o manjar desejável é aquilo que te dá prazer, né? Em outras formas. Eu costumo dizer que esse desejo que te dá prazer é aquele momento que você espera o dia todo. Você passa o dia todo pensando, hoje eu vou chegar em casa e vou assistir aquele episódio. Aí você fica o dia inteiro pensando naquilo, porque ele te dá prazer, né? E é exatamente isso. Esse é o manjar do desejável. O Luciano Subirá fala que ele tá lá, né? Pegou o pessoal e juntou lá e tá lá falando sobre jejum, né? Aí o cara pegou e falou, né? Tô comendo, aí pra comer só, né? Porque Daniel, ele come batata, ele come as coisas tudo sem tempero, sem nada. Aí fala que o Luciano Subirá fala que tem um discípulo dele fala, tá comendo batata frita lá. Fala, pastor, mas só tô na batata frita agora. aí o Luciano olha assim, porque lá Daniel comeu batata, eu tô comendo só ela frita. Aí falou, mas não entra no manjar desejável, porque fritinha crocante ali na hora, né? Não tá dando prazer pra você. O Daniel, ele comia ainda sem tempero nenhum, que era só pra dar força pra ter os nutrientes, né? Ali, né? Pra ganhar os nutrientes. Tanto se ele fosse, começou ele ia jogar um azeite, ia jogar umas ervas ali. Não, ele comeu sem nada, só pra ter mesmo, né? No cru ali, né? Tirou da terra e comeu. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre Luciano Subirá, porque ele tem um livro, né? Que ele dá um... A gente vai deixar na recomendação aí. Na internet você vai achar ensinamentos específicos dele sobre jejum. Esse que a gente está falando aqui é um pouco sobre o que a gente tem estudado com ele, né? Sobre nos vídeos, tal, livro. Tem até um livro aqui que depois eu vou... A gente vai comentar um pouquinho também. Vou falar aqui, vamos deixar ele aí para quem quiser comprar, né? E falamos um pouco aqui sobre o jejum parcial, né? Que a gente se abster de certos alimentos, né? Porque que nem aqui no nosso caso, né? A gente falou, né? Seu serviço não exige muito de você, né? Você acha que você aguenta ficar sem fazer um jejum completo, você faz, né? Ficar só na água ali. Então, só para esclarecer, então, o parcial, eu não tiro totalmente a minha alimentação. Isso. Eu continuo com alguns que é para me dar aquela força. Eu, no caso nosso aqui, né? Eu vou tirar o café da manhã, vou tirar o pão, vou tomar só café, não vou almoçar, vou pular uma refeição, porque a gente aqui é regrado assim, né? No Ocidente, o nosso costume tem uma regra, né? Tem ali, né? Certinho. Eu lembro que chegava no horário, a mãe chamava lá pra gente almoçar, pra jantar, não fosse, ela guardava tudo, você não ia comer mais, né? Aqui no brasileiro, não sei se ainda tem esse costume, né, de comer regradinho. Eu passo do certo horário lá do almoço, eu já não consigo comer mais não. Almoçar 3 horas, 4 horas, pra mim já não é almoço, é janta, pra mim já era. Costume nosso, né? Já é um costume, né? Aí você pode fazer, né? Esses tipos de... Se abster de certos alimentos, né? Posso ficar sem o café, posso ficar sem o almoço, sem a janta, sem o café da tarde. Eu posso também, por exemplo, vou jantar. Sim. Mas aí, em vez de eu tirar a janta, eu posso tirar um alimento específico da janta? Sim, também. Você pode comer, tirar um pouco mesmo, falar, é você ir se adequando, né? Você saber o seu limite. Então, é exatamente nisso que eu queria chegar, né? Por exemplo, quem vai começar agora, vou começar a jejuar agora. Não posso tirar tudo de uma vez, né? Querer fazer 24 horas. Eu faço... Os meus jejuns são específicos. Eu faço 12 horas, 15 horas, 18 horas, 24 horas. Eu não posso ir muito por causa da minha condição
de saúde, né? Não posso se abster muito. Tem vezes que eu sinto. E a gente não propõe nada sem a gente conseguir. Aí quero fazer 3 dias de uma vez. Você não vai... Você pode até conseguir, mas você vai penar, né? Você vai sofrer. E não é essa questão, é você conhecer seu corpo, né? E é como a gente falou no começo, não tem uma regra específica. E tudo tem a ver um pouquinho com o propósito que você está fazendo com Deus, né? E Sim. eu queria deixar claro aqui que é um propósito, não é uma promessa, tá? Sim. Você não faz promessa para Deus ali, porque é o que a gente acabou de falar. O jejum, ele não muda Deus, ele muda você. Então não adianta você falar, Deus, eu vou fazer uma promessa aqui, ó, vou comer bife uma semana, vou ficar uma semana sem comer carne aqui, é uma promessa. Não é promessa que você faz, né? É um propósito com Deus. É um compromisso, né? Como você tem um compromisso lá de pagar a luz todo mês e se você não pagar vai vir cortar, né? Você fez um compromisso com Deus, você vai até o fim, não volta pra trás não, meu. Você tem que, por isso que a gente tá ensinando aqui pra você ir aos poucos se aprendendo. Começa antes de firmar, né? Antes de firmar um compromisso, começa devagar ali com o seu corpo a se acostumar. E aí, né, lembrando, conversa também com o seu médico, seu nutricionista, né? Passa ali, vê se dá pra fazer uns exames. Simples, começa a chegar junto de quem já jejua. Ô, fulano, você já jejua? Você já jejuou? Não. Começa a pegar pessoal assim e andar, pesquisar sobre o assunto. Vai devagar, né? Não precisa se afobar, não. Como lemos aqui em Daniel, o profeta Daniel diz exatamente o que ficou sem ingerir, né? Que foi carne, vinho e manjar desejável. Provavelmente ele se restringiu a uma dieta de frutas e legumes. Não sabemos ao certo porque não deixa específico. O fato é que ele se absteve de alimentos, porém não totalmente. Embora tenha escolhido o que aparentemente seja a forma mais rigorosa de jejuar, e dedicou-se a ela por 3 semanas. Né? Ele deu um choque no organismo ali, né? Entre aspas, assim, né? A gente pode falar, né? Porque eram coisas boas da época, né? Até hoje, né? São coisas boas, né? Eu não sei se naquela época tinha açúcar, eu acredito que não. Eu acho que açúcar próprio dos alimentos, né? Devia usar mel, né? Mel de abelha, verdade, essas coisas. Mas o açúcar que nem nós temos hoje, refinado, que onde você vai tem açúcar, tudo é açúcar, tudo é o veneno do açúcar. Porque ele é tão processado que no açúcar mesmo ele só tem um nome. O resto é tudo química. E as pessoas ingerem como se não tivesse amanhã isso. E não sabem o mal que está fazendo para o organismo. O outro jejum que a gente vai falar é o jejum normal, é a abstinência de alimentos, mas com ingestão só de água. Foi a forma que Nosso Senhor adotou ao jejuar no deserto. Por que a gente fala isso? Porque quando ele termina o jejum, o que ele fala? Que estava com fome, né? Jesus teve fome. E o diabo veio para tentá-lo, né? E falou, se é filho de Deus mesmo, fala para Deus transformar essas pedras em pães, né? Pão. Se ele tivesse com sede, ele ia falar, fala para transformar, nascer água aí. Quer dizer, ele tinha água. Quando você jejua, né? Se você tira por completo, a primeira coisa que seu organismo vai pedir é água, não é alimento. Né? E Jesus, a gente vê explícito aí que ele estava com fome, ele teve fome. E eu nunca jejuei por tanto tempo, mas quem jejua por tanto tempo fala que ele geralmente você perde o apetite. Depois você pesquisa um pouco sobre Luciano Subirá, a última vez que eu assisti, ele já estava indo para o 4º jejum de 40 dias. E ele fala que depois de um tempo, ele fala que geralmente depois do 7º dia, no máximo no 10º dia, é só sofrimento. Depois é só descida, só ladeira. O corpo já acostumou. Não é assim, eu penso que assim, né? Os primeiros dias ali, o seu corpo, ele tá te mandando sinal que ele tá quer. Intoxicando, né? Ele tá te mandando algum sinal ali, né? Eu preciso desses nutrientes. Você não vai comer? Aí vem aquela questão da fome, do apetite, né?
Depois, o seu corpo ele viu que você não está respondendo a esse estímulo, ele para de mandar esse sinal e começa a tirar do seu corpo, né? Começa a pegar ali as suas reservas, né? Quem é mais gordinho ali perde uns quilos, Sim. porque começa a retirar de algum local para suprir essa necessidade calórica, né? Digamos assim, que a gente precisa pro corpo ali. E vou ler lá, Mateus 4:2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Aqui é um ponto que eu quero deixar bem explícito, porque Jesus, ele cheio do Espírito Santo, ele foi guiado a fazer esse jejum. Foi guiado para ir no deserto, né? O deserto é lugar de morte, né? A gente tem costume falar que é lugar de provação, né? Isso. É onde você vai ter um relacionamento a sós com Deus. É só você e Deus. A total dependência de Deus é o deserto, né? E o deserto, ele sempre acaba, né? Vai de você ficar no deserto ou você sair do deserto. Todos nós, uma hora ou outra, vai passar pelo deserto. O deserto da vida aí, né? Que vai nos levar mais próximo de Deus. Vai mostrar, vai pôr você num pensamento do que realmente é relevante para nós, né? O que é relevante para você, né? O que não motivaciona, né? Mas o que realmente que faz o seu dia valer a pena, né? O que realmente importa, né? Até o que nada mais importe nesse mundo, o que realmente vai importar para você, porque ali você ou é um lugar de vida ou de morte, né? Ou você vai lá para morrer ou você vai para viver nos teus desejos, tudo. E o deserto é um lugar que vai matando a gente e vivendo espiritualmente, né? Vai trazendo a gente mais para próximo de Deus, né? Se você for com coração, entender que você está ali para aprender, passando por um processo, não é um fim, é um processo de aprendizado, né? Amém, é isso aí. E o jejum total, né? Que é a abstinência de tudo, inclusive da água. Na Bíblia encontramos poucas menções de ter alguém jejuado sem água, e isto por um breve tempo, né? No máximo 3 dias. Salvo de Moisés, que aí é outra coisa, né? Ele estava envolto pela nuvem de glória, estava com a presença de Deus ali, e para ele não tinha passado tanto tempo, né? E quando ele se dá, Deus falando, ó, desce que o povo lá tá doidão. O povo lá fez um touro lá e tá adorando o touro. Desce corre pra lá. E pra ele tinha passado pouco tempo. Ele perdeu a noção de espaço-tempo. Ele tava tão ali, tá na... Mas ele já tava num level ali, num nível... Outro patamar, cara. Ali não vai querer tava acostumado ali num hardcore, né? Quando ele desceu lá e morreu um monte de gente, né? Tão enfurecido que ele ficou. E a água, né, não é alimento. Só que nosso corpo depende dela a fim de que os rins funcionem normalmente, né? Para limpar as toxinas que tem principalmente hoje em dia, porque tudo que você come, ela tem uma toxina ali. Depois da Segunda Guerra, todos os alimentos foi praticamente industrializados, quase não tinha. Criaram muitos produtos para o alimento não se estragar, né? Continuar tendo... porque na verdade, como que começou essa história, né, dos alimentos processados aí? O pessoal precisava enviar os mantimentos pro pessoal que estava lá na guerra. E como que eles iam fazer isso, né? Fazer isso durar. Aí começou, enlatar, colocar... Depois viu que não estava dando a lata enferrujava, estragava o alimento, começaram a criar os ultraprocessados, né? Que aí começaram a criar os produtos, né? Para pôr, né? A base de
de tanta coisa ruim aí que coloca e mistura lá para fazer durar mais. E é interessante você fazer essa observação, né? Que se você pegar um cara ali que mora mais no interior, que come a comidinha ali que ele planta, você vê que a forma física, a nutrição dele é totalmente diferente, né? Tudo é aquele negócio, né? Que você vê que os antigos não gostavam de ir no médico. Não gostavam por quê? Porque eles tinham uma vida boa. E não precisava também, né? Era só no caso assim de o cara precisar levar um ponto, cortar, né? Uma doença que ninguém conhecia. Tipo, coisas bizarras, né? Mas o dia a dia, o cara era firme e forte. Você viu os tiozão lá pegando inchada. E vai que vai, né? E a água é fundamental pro rim, né? Você precisa tomar água pro rim funcionar normal, para ele começar a filtrar, limpar. Senão seu sangue começa a sujar, começa a ter uma cerca de coisas que vai acontecer no seu organismo ali, que a água é fundamental. Né? Eu costumo dizer que o corpo, né, ele é uma máquina perfeita. Sim. Ele tá ali trabalhando perfeitamente. Se você tira uma peça dessa máquina aí, cara, começa a desandar tudo. Sim. Para que não se acumulem, né, as toxinas no nosso organismo, né? Há 2 exemplos bíblicos desse tipo de jejum, um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. Um tá lá em Esther 4,16. Esther, no momento de crise em que os judeus, como povo, estavam condenados à morte por um decreto do rei, pede ao seu tio Mardoqueu que jejue por ela. Foi o que nós lemos lá atrás, lá. Para que ela para entrar na presença do rei para pedir, né, para que o rei mudasse o decreto, né? E só se você entrasse na presença do rei sem ser autorizado, ele podia mandar matar. E aqui a Esther, né, ela fica com medo, né? Ela fala, caramba. Aí ela pede pro pessoal fazer um jejum para ela entrar lá e achar graça na presença do rei, né? E vamos lá, e vai a junta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Quer dizer, ela colocou, não que ela queria, porque ela queria ficar lá de boa na dela, né? Porque ela era rainha, né? Aí o tio dela aqui, o Mardoqueu, tem algumas traduções que vai falar Mordecai, fala, ó, se Deus, lembra você, tô te lembrando, que Deus colocou você aí, foi por um propósito. Para que você... Será que não é esse o propósito que Deus colocou você aí? Uhum. Porque esse decreto vai matar todos nós aqui. Todo o seu povo. Aí ela pega e fala, tá bom, Aí ela entende o propósito dela, né? E uma das coisas que o jejum nos ajuda é entender o nosso propósito. Aí ela pega, ó, tá bom, entendi. Vai lá, pede pro povo tudo orar, fazer esse jejum, que é um jejum radical, né? Que a gente fala, que é o jejum total. Ficar sem água e sem alimento, sem nada, por 3 dias, que eu e minhas servas aqui, ela tinha serva, vamos fazer o mesmo, para mim entrar na presença do rei. Se perecer, pereci, porque ela sabia que ela podia entrar lá, o rei tá loucão, falar, não, quem mandou? Pum, matar ela. Mas aí ela se pôs no lugar das outras pessoas, né? E muitas vezes a gente vai jejuar não por nós, vai jejuar pelas outras pessoas, por um propósito específico de... Às vezes até um coletivo, né? Um coração, tudo junto em algo maior. Paulo, na sua conversão também, todo mundo sabe lá, né? Ele caiu do cavalo, brincadeira. Ninguém sabe se ele caiu do cavalo. A gente pressupõe, né, que ele caiu do cavalo, né? Mas a Bíblia não fala, né? Paulo caiu do cavalo. Né? Ele perde a visão lá, fica... Na sua conversão também ele usou da mesma forma de jejum, devido ao impacto da revelação que recebera. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Está lá em Atos 9:9.
Não há qualquer outra menção do jejum total maior do que esses, a não ser a de Moisés e de Elias, né? Que acabamos... É que esses caras aí já estavam num level aí muito falando. alto já, né? Os caras já... E a medicina mesmo, né? Fala, né? Adverte que contra um período maior do que 3 dias sem água, como sendo nocivo. Começa, se você ficar muito tempo, é algo que o organismo não vai recuperar. Ele ficou lá 3 dias, parou o rim não vai voltar não, filho. Então você tem que tomar cuidado, porque, né? Tem que tomar água. A água é vida. Você ficar lá sem muito tempo, o rim parou. Ah, não, então vou voltar que ele volta. Não, você vai entrar na hemodiálise lá, vai arrancar o rim que parou. E se você conseguir um transplante, bem, que senão você vai ficar na hemodiálise até morrer. Aí você vai falar, caramba, podia ter bebido, né? E não é isso que a gente quer. É. Né? E devemos cuidar do nosso corpo ao jejuar e não agredi-lo. Lembre-se de que estará lutando contra a sua carne, a natureza e os impulsos, né? A carne que nós estamos falando aqui é a nossa natureza, nossos impulsos, a vontade, os desejos. Não é pro corpo em si. O corpo a gente vai dar conta, então a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? São esses 3 tipos de jejum, né? Que estamos falando, né? Que a Bíblia fala, cita, né? Ali, que nos ensina, os 3 tipos que a Bíblia cita. Recapitulando, que é o parcial, o normal e o total. São 3 níveis aqui. O parcial é que a gente já é acostumado a fazer, né? A gente se abster de certos tipos de alimento. Aí você pode... Aí, como a gente falou, né? Meu jejum, minha regra. Você que vai fazer as regras, né? E através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar para você, ó, quero que você jejue 7 dias aí. Você tira com 7 dias você vai escolher, quero um dia, né? Vou tirar tal alimento. É você e Deus ali, com o Espírito Santo te ensinando, né? Te levando a isso, né? Como a gente falou aqui, que quando Jesus foi para o deserto, foi o Espírito Santo que levou ele, né? Levado pelo Espírito Santo, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto e o diabo tentando ele ali. Pensa que você vai jejuar que vai ficar tudo tranquilo, porque o reino espiritual não para, espiritual, né? Tá vendo ali que você tá tendo alguma mudança ali, ó. O que tá acontecendo? Mano, o cara largou ali o celular para poder ter mais tempo com Deus. O que tá acontecendo ali? Eles estão vendo ali, tá vendo que tá... Não, então põe ali, mano. Passa um cheirinho ali pra ele sentir, pra ele ter uma fome, ter um... E a gente já tá chegando no final aqui, né, do episódio. Então vamos entender aqui o que a gente estudou e aprendeu até agora, né? A gente viu os tipos de jejum. Sim. O Francisco acabou de mencionar ali os tipos de jejum. Quais os propósitos que eu posso ter quando eu estiver fazendo o jejum, né? E quais os cuidados que eu preciso ter quando começar a fazer o jejum. Então a gente viu um pouquinho de cada coisa aqui, a gente tá finalizando, né? A gente viu um pouquinho de cada coisa. Sim. E assim, se você tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, pode deixar aí pra gente, a gente responde, né? A gente busca ali responder. Tem mais alguma coisa, Francisco? Tem, eu vou falar sobre a duração também. É verdade, né? O tempo, né? O que a Bíblia fala, né? De um dia, que é o jejum do dia da expiação, que foi o primeiro que a gente falou lá, que o povo de Israel inteiro, a nação inteira se juntava lá, e esse dia começava em tal hora e acabava tal hora do outro dia. Geralmente chegava a ser 25 horas. Eles começavam tal hora lá e virava no outro dia, depois eles voltavam. Aí era o dia da expiação. O de 3 dias, que foi o jejum de Esther que a gente falou, e o de Paulo, que eles ficaram 3 dias no jejum total. O de 7 dias, que é o jejum que Davi faz pela morte de Saul. Está lá em 1 Samuel 31:13. O de 14 dias, que é o jejum involuntário de Paulo e os que eles estavam no navio. Aqui
vocês vão se recordar que Paulo está no navio lá e eles entram a deriva lá e ficam 14 dias no mar. Aí o pessoal começa a querer se matar, se jogar, e Paulo segura, fala, não, a gente tá em jejum. tá todo mundo lá sem alimento já, 14 dias sem comer. E Paulo fala, não, Deus falou que ninguém vai morrer aqui não, vai ficar todo mundo. E eles vai pro barco lá e chega na praia lá, eles estão fazendo a fogueira, Paulo pega uns gravetos e uma víbora morde ele, e era a víbora lá que matava na hora. Aí todo mundo fala, mano, esse cara aí não tem sorte não, cara, que Deus é esse aí? Tirou ele lá do mar lá, 14 resgatou dias lá, ele né, lá, mano? Nós tudo sem comer, quando chega aqui uma cobra morde ele. Aí ele fala, não, catou a cobra, jogou no fogo lá e nem aí. Daí os pessoal que tava na praia lá, os curandeiros lá, tudo se converteram por causa disso. E pra você ver, né, a gente falou um pouquinho, uns minutos atrás aí, Sim, sobre a pouca fé. Olha a fé desse cara, né? Meu, a serpente ali venenosa mordeu ele nem ligou. Falou, não, vambora. O jejum de 21 dias, que a gente conhece como o jejum de Daniel, né? Que é 21 dias. O de 40 dias, que é o de Jesus no deserto. E Lembrando que todos eles têm um propósito, né? Esses números, eles não são aleatórios ali. Sim. Ele tem um propósito. E é sempre bom, para você que nunca fez o jejum, ter uma consulta com um especialista antes, né? Um nutricionista, seu médico ali, para saber se sua saúde tá tudo ok. E você não acabar se restringindo ali e, sei lá, né? Agravar ali sua situação. E dos 40 dias aí tem que a Bíblia fala de Moisés, né? Que a gente explicou aqui, tá em Êxodos 34, 28. E o de Elias, 1 Reis 19:8, jejuando períodos de 40 dias. Porém, vale ressaltar que estavam em condições especiais, sobre o sobrenatural de Deus. Foi o que a gente falou, né? Moisés, para ele tinha passado pouco tempo, nem imaginava que tinha passado 40 dias. Moisés nem sequer bebeu água nesses 40 dias. O que humanamente é impossível, mas ele foi envolvido pela glória divina. O mesmo se dá com Elias, que caminhou 40 dias na força do alimento que um anjo lhe trouxe. Isto é um jejum diferente que começou com um belo depósito, uma comida celestial, porém fez um jejum normal com esta duração. Muitas pessoas erram ao fazer votos ligados à duração do jejum, foi o que a gente falou, né? Não aconselhamos ninguém a fazer um voto de quanto tempo vai jejuar, pois isso te deixará preso no caso de algo fugir do seu controle. Siga os conselhos bíblicos. Está lá em Eclesiastes 5, 4 e 5. É aquela coisa, não adianta você querer fazer um voto ali com Deus e desistir no meio do caminho, querer voltar atrás. Alguma coisa. Não dá, cara. Vou ler aqui em Eclesiastes 5, 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. E esse voto aí, a gente tá falando também, é como se fosse uma promessa, né? Não adianta você querer fazer uma promessa pra Deus. Claro que a gente já falou, né? Não faça promessas a Deus. Mas se você tá firmando um compromisso ali com ele, você tem que ir até o fim. Tem que completar aquele compromisso, né? É um compromisso que você fez com Deus. Eu vou jejuar por jejuar. Também não funciona. Não vai funcionar, você só vai ficar com fome à toa. É importante que haja uma intenção e um alvo quanto à duração do jejum no seu coração. Mas não transforme isto em voto. Já intentei jejuns prolongados e no meio do caminho fui forçado a interromper, né? Porque você não sabe, né? A gente não tem um controle total, né? A gente faz os planos, né? Mas pode acontecer alguma coisa, né? Você pode se esquecer, tá no meio lá, conversando, aí tá numa conversa e tal, daqui a pouco você tá lá, comeu. E aí, ou então, né? Assim, sei lá, a gente acabou de falar lá, o Jesus, ele deu esse exemplo, né? O cara tá no casamento, sei lá, você é convidado pra uma festa aí, você não espera, a pessoa te convidou pra uma festa, aí,
pô, meu, tô jejuando, não vou ficar aqui olhando vocês vai ter aí. a ceia de final de ano, eu tô no jejum. Você tem que saber um pouquinho, você não vai ser um bobão também, né? E vai fazer um jejum aí. Você tem que saber o tempo, o seu propósito ali, tudo isso, tá alinhado. No caso que eu falei aí, eu tô no jejum, comi alguma coisa. E agora? Pede perdão e continua o jejum, mano. Né? Você esqueceu, a gente tem... errando que a gente vai acertando. Exato, mano, e outra, Deus primeiro. Ele não vai jogar um raio ali em você, pô, você comeu frango aí. Não vai te acabar com você. Não, ele entende, cara, ele te ama, ele vai entender que você esqueceu naquele momento. E aí você vai disciplinando o seu corpo. É um processo, um processo de mortificação, né? Ensino. Vai chegar uma hora que você vai... E ele se agrada com o seu esforço, né? Ele não se agrada com o seu sofrimento, mas ele se agrada com o seu esforço. Ele tá vendo que você tá se esforçando. Pede perdão e continua, cara. E outra coisa que a gente sempre aprendeu, né? Meio que errado sobre o jejum é... A gente pode falar que tá jejuando? Algumas pessoas são extremistas quanto à descrição do jejum, enquanto outras, à semelhança dos fariseus, tocam trombeta, né? Tô jejuando. Não, sai falando pra vou comer isso não que eu tô jejuando. Tô de boa. Tô jejuando. E Mateus 6, 16 ao 18, Jesus condena o exibicionismo dos fariseus. Foi o que a gente falou lá, bem né? lá no início, né? Não vai ser isso aparecendo aí. Ah, não, tô jejuando, não vou. Meu propósito com Deus é esse. E eles falavam, tocavam trombeta, né? Bem o que Jesus fala aqui, né? Que eles mostravam que estavam jejuando, né? E todo mundo sabia, para atestar que a espiritualidade deles, né? Jesus, ele não nos proíbe de comentar sobre o jejum. Senão a própria Bíblia estaria violando isto ao contar o jejum que Jesus fez, né? Se não era para ninguém saber, se a gente não pode falar para ninguém, como que a gente ia saber sobre o jejum de Jesus, né? Uhum. Isso aí alguém contou, né? Ou, sei lá, alguém perguntou e ele... Não, tava... Porque a Bíblia é específica a falar que Jesus estava sozinho no deserto. E como a gente já sabia que ele fez o jejum de 40 dias? Certamente porque ele contou. Ele não saiu alardeando, falando para todo mundo, né? Mas discretamente foi repartindo a sua experiência com os discípulos, com as pessoas à sua volta. E a gente vai... No começo a gente foi começando a jejuar pelas outras pessoas, né? Você nunca vai... Ai, Deus me mostrou que vou jejuar. Não, você vai pelo testemunho. Pelo exemplo pessoa. Também, né? Isso. Pega o exemplo de alguém ali... É normal também acontecer de você começar o jejum e não saber o que está acontecendo. Tipo, por exemplo, você começou o jejum na segunda-feira. Aí chega ali na quarta-feira, pô, meu, não mudou nada. O que está acontecendo, né, com o meu corpo? Não tô sentindo fome aqui, mas não mudou em relação à área espiritual. É normal isso acontecer, porque às vezes o seu propósito ali, você está jejuando... Sim. Mas, sei lá, você não tá orando firme, né? Não pega na oração ali pra acompanhar esse ensino que você tá tendo. E aí você sente como se fosse uma frieza, né? Espiritual mesmo. Mas não, cara, tá igual o Francisco falou, né? O mundo espiritual não para. Tá acontecendo coisas ali que você não percebe. E vai lá, cara, vai no seu íntimo com Deus lá. Você vai buscando, você vai lendo, vai pesquisando, você vai começar a aprender. Opa, peraí. É isso aí. Não, isso aí que tá. O Luciano Subirá, ele fala que quando ele era adolescente, ele tinha uns amigos, tudo. Todo mundo tinha sido batizado já no Espírito Santo e tinha um amigo deles que tava já triste porque não era batizado. Aí os outros amigos, né, vendo aquilo lá, juntou, pessoal, vamos fazer um jejum pelo nosso amigo aí para ele ser batizado. Aí beleza. Como que é? A gente tira um alimento. Aí tirou. E ele falou que tirou refrigerante, né? Aí beleza, eles começaram a orar, pedindo pra Deus, né? Entrando num propósito, orando pelo menino. E o menino
acabou sendo cheio do Espírito Santo, né? Eles ficaram todos felizes e foi contar para um ancião lá, né? Pra uma pessoa lá. E o cara começou a rachar o bico e rachando o bico e dando rir. Falou, o que foi? Isso aí não é jejum não, que vocês fizeram, vocês não sabem nada de jejum. Quer dizer, o cara não sabia e ainda desmereceu o jejum dos outros ali, né? Dos meninos. E ele falou, meu, pelo menos a gente tentou e fez. E ele falou que a gente tem que ser assim, né? Tem que... Não é desmerecer o dos outros, porque Deus, ele não desmerece, né? Ele olha o coração. E que a gente venha a ser assim, né? Ó, vamos aprender mais. Ó, chega aí, vamos... Né? O que você fez foi lindo, isso, aquilo. Mas vamos aqui, ó. Vamos procurar na Bíblia o que é o jejum, né? Porque para os judeus em si, era uma cultura deles. Já era algo enraizado neles. Eles não precisavam aprender, mas a gente precisa. A gente nunca... Não teve ninguém assim, ó, é assim, né? E é um dos princípios da Bíblia, né? Jesus, ele mostra lá para nós que ele espera que a gente jejue, né? A gente já sabe que tem que orar, já sabe que tem que agradecer, que temos que ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas e o jejum? Quantas vezes a gente está deixando o jejum para trás, passar batido aí, né? Sendo como algo que... eu entendo que tem gente que não vai poder jejuar, né? Que não vai pegar um jejum prolongado de 40 dias, de 20 dias. Mas a gente ir adequando o nosso corpo para isso, né? É uma prática, né? Que isso deixa a gente mais sensível ao Espírito de Deus. E ele vai começar a atrair a gente para um jejum mais prolongado, para uma busca mais... Vai te dar condições para isso. E você vai começar a sentir essa necessidade. Ó, preciso jejuar. Aí você vai começar a mudar a sua mente a respeito disso, né? E é um desafio que a gente... Estamos encerrando aqui já esse episódio. E é um desafio que a gente deixa aí no ar. Mano, começa a jejuar, cara. Busca em Deus, começa a orar. Espírito Santo, me ajude. Eu nunca fiz jejum, eu já fiz, mas fiz errado, fiz de uma forma diferente, né? Acabei pensando que era para privar de uma vez, acabei, né, passando mal. Tem gente que passa mal mesmo, que nem o Felipe falou. Tem gente que chega a desmaiar porque fez de uma forma errada. E algo que eu queria deixar aqui é esse livro aqui, ó. Vou deixar depois aí, né? Vou ver se eu coloco em aqui. cima. Põe aqui, ó. Peraí, deixa eu mudar. Aí, ó. Esse aqui é o livro, né? Que é do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Além dele ser uma ótima ferramenta, né? Ele tem um prefácio do médico do Luciano Subirá, que ele, no final, ele vai dar alguns tópico para nós sobre o jejum, sobre o que você deve fazer antes do jejum, no pré-jejum, no pós-jejum, porque também, né, fiquei uma semana de jejum normal, só na água, eu vou chegar detonando, comendo de tudo. E não, você tem que ir aos poucos. E aqui ele vai ensinar, ó, depois vocês puderem comprar, ele vai ensinar o desejo, você deve comer, lanche, né, almoço, tomar o tanto de água, e aos poucos pro corpo, porque senão você agride o corpo também. Voltava a comer uma pizza, vou comer uma picanha, churrascão. Não, você vai aos poucos voltando com o corpo. É aquela questão, né? O corpo, ele é uma máquina. Você desestruturou ali, aí do nada você joga um hambúrguer ali. Pô, vai passar mal, meu. Você tá com o carro lá, gasolina. Aí você fica um mês sem gasolina lá, enche de concreto. Não vai acabar com o motor. Aí ele vem, nesse livro, ó, ele vem esse flyer aqui também. Parece, que é um marca-texto. Marca-texto junto, né? Ó. Vou colocar aqui, ó, pra vocês verem devagarzinho. Aí ele vem um marca-texto, e nesse marca-texto ele vem um código. Esse código você vai entrar lá no site do Luciano Subirá, orvalho.com, e lá ele vai dar um curso também a respeito do jejum. É um livro, um curso ótimo que ele vai falar um pouco, vai falar do que tem no livro aqui, vai dar algumas
alguns ensinamentos lá, é muito bom também. E o livro oferece certificado também. Isso, ele vai dar um certificado lá que você completou e é muito bom, mano. E abre a nossa mente, assim, que a gente pensa que não tem mais nada pra gente aprender sobre jejum, sobre oração. E quando você cata uns caras assim que já tá na lida aí faz tempo, no jejum faz tempo aí prolongado, mano. Ele fala que ele faz lá na igreja na China do Po Yang Shou. E lá eles têm um monte de oração lá, uma montanha. Que lá tem um monte de plaquinha lá. E ele perguntou por que tá escrito nessa plaquinha aqui? Eu falei, é proibido fazer jejum acima de 40 dias. Eu falei, tem gente que faz? Porque pra eles lá é uma cultura também. Aí, só que lá o corpo deles é mais frágil, né? E culturalmente falando... Você pegar uns monges aí, os caras eram... a gente culturalmente, assim, pelo nosso corpo, a gente pode até aguentar, mas não é... saudável. Não é saudável, né? E lá ele tem que pôr essas plaquinhas, porque o pessoal vai lá pra orar e fica 40 dias, 40 noites lá, né? E tipo assim, e ele já tinha praticado jejuns, tudo prolongado, né? E ele buscou referências, e ele fala bem também da Valnice Milhomens, que sempre incentivou ele assim, com livros, tudo, que é uma referência para nós no Brasil sobre jejuns, né? Uhum. E a gente já tinha feito alguns jejuns, mas depois que eu busquei me aprofundar mais, comprei esse livro, fiz o curso, né, esse ensinamento do Luciano Subirá, como abriu minha visão assim para como a gente tem assim um preconceito, né? Ah, já sei, né? Já não preciso aprender mais, já sei que já... E não é, meu. Né? A gente já tem um conceito formado e o Espírito Santo tá para quebrar esses conceitos que a gente tem, né, errados. E no mais é isso, né? Qualquer dúvida aí, qualquer coisa a mais que você quiser pôr para incrementar aí, põe aí nos comentários. Né? Vou deixar aí pro Felipe encerrar. Então é isso aí, cara. Vamos deixar aí o livro direitinho, o nome do livro, né? A gente manda uma fotinha para vocês ali. Busquem, né, esse conhecimento, porque ele é importante pra gente. Ele não é uma regra, como a gente observou, ele não é uma regra imposta pela Bíblia ali por Sim. Deus, mas ele é importante. Jesus, ele aponta as importâncias para isso, para nossa vida, né? Eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua vida essa prática do jejum, tanto física, né, corporal, como a gente observou, quanto Sim. espiritual também, né? Quero desejar uma ótima semana para vocês, que vocês possam ter uma reflexão mais profunda sobre isso durante as práticas de vocês. Desejando uma ótima semana e fiquem com Deus, cara. Um abraço grande para todos aí e até o próximo episódio nosso aí. Sim, se puder compartilhe aí. Estamos criando mais conteúdo aí. Tá um pouco difícil por causa estamos em reformas ainda. Estamos criando aí uma vinheta, né? Para deixar mais profissional aí. A gente vai crescendo, né? Devagarzinho que a gente vai estudando. Deus tá dando estrutura pra gente. Exato. E estamos aí já contatando aí uns convidados aí. Logo vai ter uns convidados aí especiais aí para ajudar a gente, para ministrar a gente, né? Que Deus possa abençoar a todos nesse dia, nessa semana que se inicia. E é isso, pessoal. Compartilha aí, nos siga no Spotify, no Instagram, deste lado para cima. E até o próximo episódio aí. Abraço, falou, amém!